Quando você escolhe queimar lixo, todos sentem as consequências. A fumaça das queimadas é prejudicial à saúde e compromete a qualidade do ar. Não queime lixo, folhas secas ou outros materiais. Descarte os resíduos de forma correta e ajude a prevenir as queimadas. Sua atitude protege o meio ambiente e quem vive ao seu redor. Fazer queimada é crime. Denuncie, ligue 153 ou acesse slim.manaus.am.gov.br. Faça sua parte. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. Quando você escolhe queimar lixo, todos sentem as consequências. A fumaça das queimadas é prejudicial à saúde e compromete a qualidade do ar. Não queime lixo, folhas secas ou outros materiais. Descarte os resíduos de forma correta e ajude a prevenir as queimadas. Sua atitude protege o meio ambiente e quem vive ao seu redor. Fazer queimada é crime. Denuncie, ligue 153 ou acesse slim.manaus.am.gov.br. Faça sua parte. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com o professor Dr. Alex Paniza, dermatologista. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site starmanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 7h30 da manhã. E muito obrigado a você também que empresta a sua audiência, que faz com que esse programa se consolide. Por quê? Porque sem vocês nós não somos ninguém. Ninguém. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você entre lá no nosso site e deixe lá o seu joinha. Eu preciso que você faça um comentário sobre as nossas matérias. E a gente traz profissionais aqui habilitados, profissionais de gabarito, profissionais com uma formação muito boa. Então, gente, nós temos prazer de trazer para vocês um pouco do nosso pequeno grande espaço, fazer com que aqui não seja apenas uma entrevista, mas acima de tudo um canal de informação. Aqui você tem e aqui você vê um desfile dos melhores profissionais que nós temos na nossa cidade. E olha, quando a gente fala e recomenda, pode ter certeza que nós já experimentamos. Então, faça você também. Ao procurar um profissional, assista um pouco do Isto é Manaus. Vai lá no site, você não tem tempo, dá uma passeadinha lá no nosso site. E aqui a gente deixa os nossos agradecimentos também ao Churrasco da Vila, que empresta esse lugar fantástico para que nós façamos as nossas entrevistas, sem falar na gastronomia perfeita. E olha, tem sem medo de errar, os sabores da carne passa primeiro pelo Churrasco da Vila, porque é uma maneira diferente, feita por assadores profissionais, onde você tem toda uma história da carne. Então, vão saber o ponto certo, o fio da faca que vai cortar a sua carne, vão saber a quantidade de sal que tem que se colocar. Então, gente, é muito bom e muito bom mesmo. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Alex Paniza, dermatologista, e tem o seu Instagram, Dermapaniza, com dois Es, Dermapaniza, e tem a sua linha direta. Doutor, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar mais uma vez conosco, e esse programa se completa quando o senhor aqui está, porque a gente estava acabando de falar com o nosso companheiro, Dr. Gerson Mourão, onde eles falam, o senhor é lá do programa Isto é Manaus, né? E hoje também a gente já ouvimos falar que o Dr. Alex tem cadeira cativa no nosso programa. Tem, porque tem informação, porque consegue
passar numa linguagem bastante simples o que você precisa saber. É um tratamento, às vezes, que você não tem como pagar um consultório, mas você tem como ouvir aqui e tomar uma atitude e fazer. Então, muitíssimo obrigado, doutor. Então, eu queria abrir, doutor, esse programa com um assunto que eu acho está um pouco assim esquecido. No início, quando eu aqui cheguei, eu estou falando coisa de 50 anos atrás, a gente via a quantidade de pano branco muito grande. Eu não entendia, como eu vim também da área de saúde, eu não entendia o porquê daquilo. Eu não conhecia essa doença e não sabia como que ela vinha, como que ela aparece. Hoje a gente se vê pouco. Isso atribui a que isso? Olá, Exxon. Olá, telespectadores. Um prazer estar aqui de novo com vocês no Isto é Manaus. Obrigado pelo convite. Obrigado. Sim, o pano branco, ele é uma micose da pele. Ele é o aparecimento de manchas brancas, esbranquizadas, mas curiosamente ele tecnicamente é chamado de pitiríase versicolor, que significa que ele pode apresentar manchas brancas, manchas vermelhas e manchas acastanhadas. São várias cores. E tem uma particularidade, que quando você estica a mancha, ela fica descamando e branca. E respondendo a essa pergunta, certamente o pano branco, a pitiríase versicolor, ela é prevalente em nossa região por causa do clima tropical, muito úmido, muito chuvoso. Mas, respondendo à pergunta, com o passar do tempo, nós vemos que as condições climáticas têm mudado e nós encontramos que o clima tem se tornado mais seco também. E nós encontramos também que muitas pessoas utilizam, felizmente, do ar-condicionado e isso tem diminuído a prevalência. Assim como muitas pessoas procuram o dermatologista ou até o médico clínico geral, porque é uma doença muito comum, que pode tratar e cuidar desses aspectos. Tem cura? Olha, essa é uma pergunta super interessante do seguinte ponto de vista. Um dos pontos mais importantes para que exista o pano branco, tem que existir um fungo, que é a Malazésia. Tem mais de 20 espécies dela, mas basicamente esse fungo ele habita a nossa pele de forma natural, de forma normal. Mas acontece que ele só vai gerar o pano branco se você dá as condições, se você coloca muita oleosidade, se você coloca muita umidade, se você sua, se você toma banho e não seca, aí ele com frequência vai aparecer. Então, do ponto de vista, tem cura, mas com ressalva, porque se você mora em um clima quente e úmido e você fica trabalhando, ficando sempre com a pele molhada, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ou seja, então, a prevenção seria secar bem após o banho e a exposição ao sol contribui para isso também? A exposição ao sol contribui do ponto de vista que gera suor, né? Gera um meio úmido para o fungo crescer. E também faz um contraste no sentido de que quando o sol bate na pele, no lugar onde está a mancha, a pele fica sem pigmentar, sem dar cor. E na outra área, ela fica mais escura. Então fica evidente a mancha, por isso também é chamado de micose da praia. Porque quando você vai na praia, pega sol, na área que não tem mancha escurece, na área que tem mancha não escurece e a mancha fica evidente. Ou seja, o tratamento ainda é o cutâneo ou é um tratamento oral? Como que é o tratamento disso? Bem, se as lesões são poucas, você pode usar um antifúngico, um remédio tópico. Existem muitos deles, eu vou mencionar porque é de uso de venda livre, o miconazol, o cetoconazol, o clotrimazol, o isoconazol. São remédios que tu consegue de venda livre, preferivelmente em spray, porque é alcoólico, não é oleoso, que facilitaria, né? Seria mais rápido para o tratamento. Sim, você pode fazer uso de medidas tópicas. E claro, se a pessoa não se incomoda, poderá usar até produtos muito antigos, como por exemplo o enxofre, né? Já quando as lesões são extensas e recorrentes, aí precisa de medicação oral, você vai precisar consultar um médico, preferivelmente um dermatologista. Lembro a vocês que o Dr. Alex Paniza tem o seu Instagram,
no Derma Paniza, Paniza com 2 Z, e tem maiores informações para você. E ele atende realmente quando você passa uma mensagem. Pode não te atender naquele momento, porque ele às vezes está numa consulta, mas te atende. Doutor, então, eu queria agora então virar para um assunto que também eu acho importantíssimo, que nós vamos falar assim de alguns motivos e verdades sobre a psoríase. Como é que está esse mundo hoje? Porque a gente também ouve falar pouco, mas está aí evidente, a gente está vendo aí no dia a dia, vira e mexe, eu já vi profissionais da área mesmo com esse problema. Sim, a psoríase é uma doença relativamente comum, porque ela acomete até 1 a 3% da população do mundo. No Brasil, ela chega entre 1 a, no máximo, 2%. É uma doença muito prevalente, se considerarmos que a cada 100 pessoas, 1 ou 3 tem. E é uma doença inflamatória da pele que também pode inflamar outros órgãos. Então, ela não é somente da pele, né? É bastante prevalente. A gente observa com relativa frequência e já veremos alguns fatores que podem agravar isso. Ela é contagiosa, doutor? Não. A psoríase, ela não é uma doença contagiosa. Ela não é ocasionada nem por fungo, nem por vírus, nem por bactérias. Ela é uma doença na qual a pessoa tem uma descamação acelerada e, conjuntamente com isso, tem um quadro inflamatório que, além da pele, acomete também, em algumas pessoas, as articulações e pode, inclusive, predispor para obesidade, hipertensão. Então, a pessoa, quando vai no médico, tem que ficar atenta a essa circunstância. As pessoas portadoras de psoríase têm uma chance maior de se tornar hipertenso, obeso e ter articulações afetadas por artrite da psoríase. Ou seja, então ela não é uma doença apenas da pele? Não, ela é considerada hoje em dia, na atualidade, uma doença inflamatória sistêmica. E o estresse pode contribuir para isso, doutor? Pode. O estresse é um dos fatores que mais agrava a psoríase. Nós temos pacientes que eles, em alguma oportunidade da vida, tiveram placas eritematosas, placas vermelhas, descamativas, nos cotovelos, descamando muito intensamente no couro cabeludo, no tórax, e posteriormente passa. Mas em algum momento da vida, quando ele até tinha esquecido que era portador de psoríase, ele se agrava completamente, apresentando quadros graves de descamação, de vermelhidão, de descamação no couro cabeludo, principalmente em áreas como cotovelos, joelhos e couro cabeludo, por causa do estresse. Então isso não tem a ver com a alimentação? Não. Assim, a alimentação não é uma coisa que seja o mais importante na psoríase. É óbvio que influencia. Por quê? Porque se você se alimenta, vamos supor, você toma álcool, você se torna uma pessoa obesa e você tem psoríase, que já predispõe para aquilo, é óbvio que você vai piorar. Ou seja, a alimentação influencia nesse sentido indireto. Não é o ocasionador, o fator mais importante, mas sim, influencia. Doutor, e existe uma cura definitiva para isso ou é só apenas um paliativo? Olha, não existe uma cura definitiva até hoje, do ponto de vista que a ciência diga, você vai tomar esse remédio e nunca mais vai ter. Mas nós temos hoje um controle da psoríase. Nós lançamos mãos de medicamentos que apareceram para controle praticamente que total da psoríase. São os medicamentos biológicos, imunobiológicos. Esses medicamentos, de forma simples explicando, eles são feitos de tal forma por engenharia genética que eles simulam substâncias de nosso corpo, anticorpos, que bloqueiam substâncias inflamatórias presentes naqueles lugares. Como, por exemplo, nós temos o secukinumab, são substâncias que até têm um alto custo, mas que alguns planos de saúde pagam, o Sistema Único de Saúde paga,
E você, e agora eu vou pela outra parte, né? Você não se imagina a felicidade de um paciente, de um ser humano, tratado com esses medicamentos, quando desaparece totalmente o quadro de psoríase com o uso de remédios. Obviamente que esses remédios têm o acompanhamento médico, né? Mas são excelentes. Claro. Bom, e quem tem psoríase pode tomar sol? Essa é uma boa pergunta. A psoríase, curiosamente, ela pode melhorar com a exposição ao sol. Mas como tudo, você terá que ser uma exposição controlada, uma exposição guiada pelo médico. Porque se você, como qualquer outro ser humano, se expor de forma contínua ao sol por anos, você pode desenvolver um câncer de pele. Inclusive, e é curioso, Exxon, existe tratamento com sol para psoríase, através de câmaras. Câmaras na qual você coloca a pessoa e faz terapia com ultravioleta A ou ultravioleta B, que é parte da radiação solar, mas controlada, em uma câmara na qual você entra e periodicamente você vai se expondo. E regula para quanto precisa, né? Exatamente. E a criança pode vir a ter uma psoríase, doutor? Essa também é uma pergunta interessante. Por quê? Porque a gente pensa que psoríase é uma doença do adulto. Não, eu pensava também. Não. Psoríase pode acometer crianças. Então, o médico ele tem que estar atento para os sintomas da psoríase também em criança. Um alerta que eu diria seria que psoríase acomete em crianças mais o rosto. Então, é muito importante quando você observa aquelas lesões eritematosas descamativas no rosto, pensar também que pode ser psoríase. Bom, vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida ainda com este assunto e outros. Voltamos já.